Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos na nossa conversa trimestral, né? Esse mês aqui é bem especial. A gente está fazendo aí a apresentação dos resultados de 2021. Vamos apresentar também o nosso relatório de informações. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que, para quem você já deve ter me visto aí em outras apresentações. Eu sou a Rosane, sou diretora superintendente aqui da BRF Previdência. Nós estamos fazendo essa apresentação de resultados, a gente segregou essa apresentação, nós estamos fazendo ela especificamente para o Plano 2, para os participantes do Plano 2, hoje de manhã já fizemos para o Plano FAF, depois anteriormente fizemos para o Plano 3 e agora nós estamos fazendo essa apresentação para o Plano 2. Fizemos essa separação, essa segregação, para que a gente possa falar especificamente dos resultados de cada um dos planos, né? A gente acaba conseguindo falar mais, com mais detalhes sobre cada um dos planos. Vamos falar também um pouquinho sobre o Plano Família, que tem participantes do Plano 2 que também tem o Plano Família, né, para algum familiar e etc. Então, a gente já aproveita e fazemos essa conversa tanto sobre o Plano 2 quanto o Plano Família, tá? Hoje a gente vai conversar, então, sobre os resultados e os destaques de 2021. Vamos apresentar o nosso relatório anual de informações. Vocês sabem que 2021 já parece que faz 3 anos que acabou, né? Mas não faz, tá? faz 4 meses que acabou. Só que quando encerra o ano, a gente tem todo um procedimento, né, de validação, de auditoria, de encerramento de exercício realmente. E só depois que o exercício está encerrado, que está auditado, que está aprovado pelo nosso Conselho Deliberativo e pelo nosso Conselho Fiscal, é que a gente faz efetivamente a divulgação do resultado dos participantes e também que a gente libera o que a gente chama de relatório anual de informações. Esse relatório é a nossa prestação de contas que a gente faz de tudo que aconteceu durante o ano, os resultados que a gente teve, né, os projetos que a gente trabalhou. Então, a gente vai dar esse encaminhamento, a gente divulga para vocês também esse resultado. Vamos aproveitar, já que a gente está em abril, né, não só falar de 2021, mas a gente já vai trazer aí alguma informação para vocês do primeiro trimestre de 2022, mais especificamente em relação aí aos investimentos, né, que a gente vai, já está mais próximo, né, então o que aconteceu aí até março desse ano, o Márcio, que é o nosso diretor de investimentos, vai conversar com vocês um pouquinho sobre os resultados aí também do primeiro trimestre. Ao final dessa nossa apresentação, aí a gente abre para perguntas. Vocês têm aí, logo abaixo do vídeo, tem um campinho que é de perguntas. Vocês podem ir encaminhando essas perguntas aí durante toda a nossa apresentação. Se aquilo que a gente vai falando ficar com alguma dúvida, né? Ou se vocês quiserem algum esclarecimento adicional. Enfim, fique à vontade aí para encaminhar perguntas para a gente. E a gente lá, ao final da nossa apresentação, a gente se reúne aqui e troca uma ideia aí com vocês sobre as perguntas que foram encaminhadas. Queria também dizer que essa gravação, que esse nosso evento está sendo gravado e ele vai ficar disponível lá no nosso site por 30 dias aí depois dessa data, tá? Então, se vocês perderem alguma coisa, se vocês quiserem rever alguma coisa, ou compartilhar talvez com algum colega que não pôde participar do evento, né? Então, vai estar disponível lá para vocês reverem essa gravação. Esse ano a gente começa, então, vou começar falando sobre o relatório anual de informações, e esse ano ele está muito bacana, porque nós fizemos uma versão 100% online. Vocês lembram aí que até o ano passado nós fazíamos só a versão em PDF, então ficava um relatório de, sei lá, 115 páginas, né, com todas as informações que tinham acontecido durante o ano, com os balanços, com as notas explicativas, tudo em versão em PDF. Esse ano, a gente está trazendo aí uma versão online. Então, vocês vão receber um link para acessar um site onde vai estar disponível lá todas as informações do relatório de forma online. A gente tem uma parte, um bloco, que a gente chama lá de institucional, que tem a mensagem da liderança, governança, estratégias. Temos um bloco que são os resultados, que a gente fala aí dos investimentos, das demonstrações contábeis e etc. E temos um bloco que fala aí dos projetos, aquilo que a gente realizou, entregou aí em 2021, tá? Essa é uma composição de uma forma mais estruturada, né, do que vocês vão encontrar no relatório anual de informações. E algumas dessas informações que estão lá no relatório anual, a gente vai conversar com vocês aqui hoje, então, sobre esses resultados, tá?
Essa parte institucional, né, que é esse primeiro bloco, ele tem aí, ele traz uma mensagem das lideranças. O João Pereira Filho é o presidente do Conselho Deliberativo, nesse período que foi de 2019 até 2022. Então, como a gente está trazendo no relatório as informações de 2021, o João Pereira estava nessa posição de presidente do Conselho Deliberativo naquele momento, deixou uma mensagem super bacana que a gente trouxe só um pedacinho, né? Mas ele tem a mensagem completa lá no relatório anual, que vocês podem acessar, ouvindo um pouco a palavra de quem está, né, fazendo parte aí do Conselho Deliberativo, que é o órgão que traça aí as estratégias da BRF Previdência, tá? Tem também, a gente dá destaque para a mensagem do Almir Xavier, que é o nosso presidente do Conselho Fiscal, também com mandato de 2019 a 2022. Ele traz, então, toda a atuação do Conselho Fiscal nesse período. Vocês sabem que o Conselho Fiscal é uma instância, né, um órgão super relevante para o funcionamento da entidade, porque ele tem o papel de fiscalizador também, né, o nome já diz. E aqui a gente traz, então, a mensagem do Almir. E só para pontuar, o Almir, ele foi também reconduzido e ele faz parte do Conselho Fiscal, ele continua na presidência do Conselho Fiscal para esse novo mandato, que começa agora em 2022 e vai até 2025, tá? Olhando também a questão da nossa estrutura organizacional, aqui é assim que a gente funciona, né? A gente é muito similar, por exemplo, à própria empresa. Nós temos um conselho deliberativo, como eu comentei, que traça as estratégias, né? Toda a parte de estratégias, né, vem do Conselho Deliberativo, é o órgão que fica responsável, então, por definir, né, os rumos do fundo de pensão. O Conselho Fiscal é o que fiscaliza, então ele vai olhar todos os nossos atos de gestão, tudo aquilo que a gente está entregando, nossos números, bota uma lupa em cima, fiscaliza e se manifesta para dizer se ele está de acordo ou não, né, com toda a prestação de contas que a gente faz. Temos uma auditoria interna também, que é bastante relevante, né, que ele acompanha aí os nossos processos. Nessas caixinhas em laranja, a gente tem aí a diretoria executiva. Então, eu que estou tem a função aqui de diretora superintendente, e eu tenho também aqui o que vai estar conosco hoje, inclusive na apresentação, obviamente, o diretor de investimentos, que é o Márcio, e o diretor administrativo e de seguridade, que é o Mauro Bogoni. E aqui tem cada diretoria dividida em gerências, e cada gerência tem as suas áreas. Então, aqui, nós, no fundo de pensão, a gente tem uma estrutura administrativa igual a qualquer empresa, né? Nós temos a área de TI, tem a área de RH, tem a área de contas a pagar, tem jurídico, tem o pessoal que faz a gestão dos investimentos. Nós temos uma estrutura, né, que é composta aí por 51 colaboradores, que faz toda a gestão dos processos aqui do fundo de pensão. Já trago um destaque aqui para a área de compliance, que foi criada no ano passado. Então, nós reforçamos os nossos aspectos aqui de governança, né? A compliance é uma área que responde ele olha a legislação, os nossos normativos internos e valida se a gente está cumprindo aquilo que está previsto na legislação, né? Então, é mais uma linha de defesa que a gente tem para a gente garantir que todos os processos e as ações que a gente faz aqui dentro da BRF Previdência, elas estão em conformidade com o que prega a legislação, né, o que determina a legislação, e também as nossas políticas internas. Então, é uma área muito importante que foi criada o ano passado, reforçando aí, né, a nossa governança. E dou destaque também aqui na nossa estrutura, para a contratação do Márcio Tavares, que é o nosso novo diretor de investimentos. No ano passado, até o ano passado, nós tínhamos o Roberto Casagrande, que vocês devem lembrar dele de outras apresentações. O Roberto se aposentou no ano passado, então o Márcio assumiu aí desde a metade do ano que está aqui conosco. O Márcio já pegou aí um ano bem bravo, né, Márcio? Mas, enfim, ele vai trazer aqui depois as informações para vocês. E esses são os destaques, então, que a gente traz aqui para dentro da nossa estrutura organizacional, tá? Olhando aqui, quando a gente fala, né, depois da estrutura, que a gente fala aqui da gestão dos planos, nós temos aqui um guia de como que a gente age aqui internamente, o que a gente chama de um mapa estratégico. Então, assim, para a gente saber para onde que a gente vai, né, ou se a gente não sabe para onde vai, nenhum vento é a favor.
Então, o que a gente faz primeiro? A gente traça um mapa estratégico, né, junto com o Conselho Deliberativo, com os nossos colaboradores, nós conversamos com participantes, nós ouvimos a patrocinadora, então, todas as pessoas que estão envolvidas com o fundo de pensão, e a gente traçou alguns objetivos estratégicos, né? A gente traçou esse mapa estratégico. Nós temos a nossa missão, que é administrar com excelência planos de previdência para assegurar o benefício dos participantes, e temos uma visão de ser reconhecida pela gestão competente e inovadora e como a melhor opção para os funcionários das patrocinadoras e seus familiares investirem as suas reservas para o futuro. Então, esse é o nosso, digamos assim, o que nos guia, né? E dentro para atingir, né, essa nossa missão e essa nova visão, nós olhamos para os participantes e buscamos aumentar o nível de educação financeira e previdenciária, ou seja, a gente quer que os nossos participantes, eles realmente tenham nas mãos o controle da sua vida financeira, né? Às vezes a gente não investe em previdência privada porque não está sobrando dinheiro. Então, primeiro a gente organiza a casa, né? A gente se organiza financeiramente, passa a contribuir para o fundo de pensão, que é para você ter uma aposentadoria melhor quando você, né, deixar de trabalhar, quando estiver lá com uma... Ou mesmo se vai sair da empresa e quer empreender, você tem uma reserva guardada, né? Então, nós buscamos aqui, em todas as ações que a gente faz, buscar aumentar aí o nível de educação financeira e previdenciária dos nossos participantes. Ampliar a satisfação e a confiança dos participantes, então a gente procura sempre fazer, né, apresentando os resultados, comentando, trazendo informações, a gente divulga como é que está o andamento, como é a situação financeira dos planos, a gente vai conversando com vocês e a gente procura sempre ampliar e desenvolver ferramentas que a gente possa ampliar aí a satisfação e desenvolver cada vez mais a confiança, né, dos nossos participantes na gestão que a gente faz aqui. Buscamos também manter o equilíbrio atuarial e financeiro aí dos nossos planos, né? O zelo que a gente tem com os investimentos que a gente faz. A gente busca também olhar sempre para o futuro, porque a gente não paga benefícios só hoje, né? A gente paga benefícios por mais, sei lá, 30, 40, enquanto a gente estiver participante aqui, a gente vai estar pagando benefício, né? Vai se aposentar e vai continuar recebendo benefício. Então, a gente tem que olhar como que a gente faz esses investimentos para a gente garantir que o equilíbrio do plano vai acontecer, não só agora, né, nesse momento atual, mas também ao longo do tempo, né? Porque plano de pensão é sempre, né, a gente paga benefício por muitos anos, né? Então, esse é a relação que a gente tem que ter com os nossos participantes. Melhorar aqui e ampliar o nosso portfólio de produtos e serviços, então entregar mais serviços para os nossos participantes, né? Formas aí mais inovadoras de estar fazendo os acessos, disponibilizando aí informações, enfim. Suportar o crescimento mantendo os custos adequados, então é outro pilar que reforça aqui o que a gente tem, né, de ações que a gente faz para frente. Os nossos processos internos, então buscar fortalecer a nossa gestão dos processos, sempre com foco em inovação. Então, cada vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente olha, esse processo é manual, dá para fazer automatizado? Então, já vamos para isso. Esse processo é mais complexo, dá para simplificar? Então, esse é o olhar que a gente está tendo, né, para tudo aquilo que a gente está fazendo aqui na entidade. Sempre olhando com o viés da gente melhorar, fazer melhor com menos, né, fazer mais com menos, né, e entregar uma qualidade maior com a mesma confiança e com a mesma segurança que a gente tem com os nossos participantes, né? E também aprimorar nossa comunicação, nosso relacionamento e nosso marketing. Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Porque a gente fizemos aí recentemente uma pesquisa de satisfação e uma das coisas que veio, né, que os participantes apontaram é que as nossas comunicações a gente tem que usar menos techniquez, né? A gente tem que ser mais efetivo nas nossas comunicações, mais simples, talvez, né? É um processo que ele não é tão simples, né? Porque a gente, enfim, tem que passar a informação para o nosso participante, mas certamente a gente vai trabalhar muito forte para a gente melhorar essa forma da gente chegar nos participantes. E mais do que isso, né? A gente está buscando outras alternativas de nos comunicar com os participantes. Porque, por exemplo, quando a gente manda um e-mail, por exemplo, nós vamos ter tivemos a eleição aqui no final do ano passado. A gente manda e-mail, muitas pessoas nem olham o e-mail, a caixa está cheia, as pessoas vão passando por cima, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, vai jogando tudo fora.
começamos a mandar, né, a informação através das nossas redes sociais. Então, quem é participante nosso que tem a rede social, às vezes ele está lá no fim do dia só passando o dedo lá no celular, no LinkedIn, no Instagram, não sei aonde, pá, aparece lá a Previdência falando que vai ter votação. Então, ele não viu o e-mail, mas a gente está lá na rede social, né? Ou a gente tem o nosso site. Então, assim, a gente está procurando também fazer com que os nossos participantes despertar a vontade dos nossos participantes de lerem as nossas comunicações, né? Esse é um trabalho muito importante que a gente tem para que as pessoas também tenham a consciência, né, de que para fazer o acompanhamento do plano de previdência, as comunicações que a gente está fazendo, né, sejam mais atrativas para que as pessoas possam ler e aí realmente compreender, né, ou se inteirar realmente do que está acontecendo com o seu plano de previdência. E por fim, não basta tudo isso, né, mas a gente tem aqui toda uma parte interna, que é de infraestrutura de TI, que a gente precisa ter sempre, né, sistemas seguros, robustos, aí que suportem todos os nossos processos, trabalhar muito forte com o nosso time, né, preparação, capacitação, fazendo com que as pessoas também que trabalham conosco, da mesma forma que a gente quer que os participantes estejam satisfeitos, a gente também olha para o nosso time, né, para que os nossos colaboradores também estejam satisfeitos de trabalhar na BR Previdência, aquilo que a gente pode fazer de melhor, né, como que a gente pode fazer diferente. Então, a gente está buscando também olhando mais para dentro do nosso ambiente, digamos, corporativo, para a gente fazer isso de uma forma melhor, tá? Tudo isso posto, isso é o planejamento, é aquilo que a gente faz de uma forma muito... que a gente tem um controle muito grande sobre as ações, né? Aquilo que a gente se propõe a fazer, e a gente se planeja e a gente executa. Por outro lado, nós temos todo outros fatores externos que afetam o fundo de pensão, que não dependem só da nossa vontade aqui dentro, né? Então, por exemplo, nós somos afetados pela parte regulatória. O fundo de pensão, eles têm lá toda uma regulação, né, CNPC, a Previc, que é um órgão fiscalizador, então a gente tem toda uma parte regulatória, né, de políticas e etc., que a gente tem que seguir. Então, às vezes, a gente está planejando fazer alguma coisa, mas você tem uma legislação que diz que não dá para fazer. Vou dar um exemplo. Nós queríamos fazer, né, uma adesão simplificada para as pessoas entrarem na empresa e aderir ao plano. Mas a gente tem lá uma legislação que diz que ainda não dá para fazer ainda dessa forma. Então, a gente vai sempre se guiando pelo que a legislação permite, né? E a gente vai... só que, então, o que eu quero dizer é que tem eventos externos, né, que às vezes não deixam fazer, não permitem que a gente ande com tanta celeridade como a gente gostaria. E temos o outro lado também, que é a questão dos nossos investimentos, né? Então, a gente tem o resultado dos nossos investimentos e eles dependem muito, muito do cenário econômico, né? Nós fazemos aqui a nossa lição de casa, que é diversificar os nossos investimentos, que é ter certeza que nós estamos trazendo para dentro das nossas carteiras papéis que são confiáveis, né, de empresas confiáveis, que estejam muito relacionados com a nossa meta de longo prazo. Mas, por outro lado, né, quando vem esses eventos, como essas crises que acontecem aqui, a gente, às vezes, não consegue trazer a rentabilidade naquele ano, como a gente tinha planejado, porque nós somos afetados também por né, pelo cenário econômico, muito fortemente, né, naquilo que a gente tem investido aqui nas nossas carteiras. Então, aqui é só repassando, né, a gente está falando de coisas que nós conseguimos fazer internamente e coisas que a gente não consegue fazer em função, seja de regulação, seja de mercado, seja de cenário, né, ou seja mesmo de momento, né, que a gente está realizando aquela determinada ação que a gente gostaria de fazer, tá? Com isso, eu vou trazer aqui o balanço patrimonial consolidado. Desse lado aqui, nós temos os ativos. Quando a gente fala aqui do balanço patrimonial consolidado, ele é de todos os planos que a gente tem aqui administrados, tá? Então, a gente tem 4 planos, né? O plano FAF, 2, o 3 e o plano Família. E ainda temos o PGA também, que está incluso aqui. A gente olha desse lado dos ativos, aqui é o dinheiro que a gente faz a gestão. Então, efetivamente, são os nossos investimentos, tá? É aquilo que a gente tem, é como se fosse o dinheiro que nós, pessoa física, temos lá no banco, né, no fundo de investimentos, numa caderneta de poupança. Esse aqui são os nossos investimentos, é o dinheiro que efetivamente a gente tem sob gestão.
No ano passado, desculpa, em 2020, a gente tinha 4 bilhões 353 milhões sob gestão. Fechamos 2021, na mesma período, né, em 31 de dezembro, com 4 bilhões 307. Reduziu um pouco o nosso dinheiro, digamos assim, que a gente tem investido. E aí, eu não vou nem adiantar, o Márcio vai conversar com vocês aqui, mas eu até fiz um destaque, o principal aqui é os nossos investimentos, né? Então, aquilo que a gente tem, você veja que nós temos aí uma parcela, né, de fundos de investimentos aqui, que eles foram menores, né, o resultado deles foi negativo, então eles acabaram não trazendo rentabilidade positiva para o plano, e aí fez com que, né, ou trouxeram rentabilidade negativa, fez com que o nosso patrimônio, o nosso dinheiro que a gente administra tenha diminuído um pouquinho entre 31 de dezembro de 2021. Desse outro lado aqui, é os compromissos que a gente tem para pagar, tá? Então, se aqui é o dinheiro que a gente faz a gestão, que eu comentei que é o que tem na caderneta de poupança, no banco e etc., esse lado é as contas a pagar, tá? Então, aqui a gente coloca todos os compromissos que os planos têm para pagar, os benefícios, né? Que é o principal volume do patrimônio, que a gente chama de patrimônio social. Esse patrimônio social é o que a gente usa, né, para cobertura e patrimônio de cobertura do plano, é o que eu preciso ter de dinheiro para fazer frente aos compromissos que a gente tem de pagamento de benefícios, tá? Aqui é a nossa conta de luz, de aluguel, né, a prestação do carro. Então, tudo, quando a gente soma tudo que a gente tem para pagar, ele tem que se igualar ao que a gente tem no ativo. Se ele não se iguala, o que acontece se ele não se iguala? Se eu tenho mais conta para pagar do que dinheiro, eu tenho o que a gente chama de déficit técnico, tá? Então, em 2021, 2020 nós tínhamos um dinheiro maior do que os nossos compromissos. Em 2021, em dezembro, essa situação se inverteu. Nós, em função aí, que o Márcio vai explicar com bastante detalhe, mas em função aí de uma inflação elevada e da taxa de juros aí que subiu, né, que saiu aí de um patamar bastante baixo para um patamar muito elevado, fez com que os compromissos que a gente tem para pagar do plano aumentassem e os investimentos não tiveram a mesma rentabilidade, tá? Então, isso faz com que neste momento, em 31 de dezembro, a gente tem uma fotografia dizendo, neste momento a gente não tem, a gente tem mais compromisso para pagar do que a gente tem aqui de investimentos. À medida que a economia vai se restabelecendo, né, que a bolsa volta a subir, que a inflação baixa, né, a taxa de juros vai baixando, os nossos rendimentos aqui, os nossos investimentos, eles vão subindo. À medida que eles vão subindo, eles vão compensando esse déficit aqui até a gente chegar no equilíbrio, tá? Ou o superávit, como a gente tinha aqui até 2020, tá? Então, o que a gente demonstra aqui também é que essa falta, né, de recursos que a gente tem aqui, ela se deve a uma questão conjuntural, né? Nós tivemos uma rentabilidade menor que a nossa meta atuarial. E isso faz com que, nesse momento, né, o plano tenha apresentado um déficit. Tá? Aqui, especificamente o plano FAF e o plano 2, que são os benefícios de renda vitalícia. Muito bem, dito isso, eu vou passar agora para o Márcio, que é o nosso diretor de investimentos, para ele falar então um pouquinho sobre a questão dos investimentos. E na sequência, o Mauro vai falar aqui sobre os investimentos que eu mencionei, que é aquela parte dos ativos, né? Então, como é que eles andaram ali de 2021 para 2021. E o Mauro depois fala sobre a parte do passivo. Né, como é que foi a questão lá dos compromissos a pagar do plano. E aí a gente fecha a apresentação aqui em relação aos números, né, de 2021. Márcio, eu só vou fechar o meu microfone aqui para não dar microfonia, e eu vou passar daí para ti. Deixa eu só ver aqui. Opa, perdi aqui. Márcio, então tá com você aí, fica à vontade. Obrigado, Rosane. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui de novo. A gente vai falar aqui de forma resumida, tá? Como a Rosane mencionou, né?
se vocês tiverem interesse, né, e segue aqui a sugestão para realmente olhar e consultar lá o relatório anual, tá? Que a gente fez esse documento, né? Ele está bastante interessante, tá? Você pode se aprofundar no tema lá que vocês quiserem, tá? Inclusive de investimentos, e aí a gente tem lá um nível de informações, né, muito mais elaborado e elevado e com vários dados e estatísticas, tá? Dos investimentos, para vocês avaliarem aí o desempenho lá, né, dos investimentos em 2021. Aqui a gente vai falar de uma forma resumida, tá? Mas se vocês puderem, eu sugiro, inclusive, né, que vocês acessem lá o relatório para verificar essa parte toda do investimento, tá bom? Vamos em frente aqui, Rosane. A gente começa, né, falando aqui da perspectiva, né, que a gente tinha no início do ano de 2021 para os investimentos, né? A gente tinha uma ideia bem mais favorável, né, para o ano de 2021, no final de 2020, sobre realmente o que aconteceu, né, no ano. A gente tinha aí uma perspectiva de recuperação da economia, né, com o avanço da questão da Covid, da vacinação, né, a liberação aí da retomada do trabalho presencial, da produção, né, a indústria voltando, os serviços, a gente ter aí, né, uma perspectiva, né, de um desempenho bastante interessante, tá, para os investimentos no ano de 2021. Porém, né, a gente viu logo no começo do ano que a situação não seria muito bem essa que a gente tinha traçado, tá? A gente teve já preocupações no primeiro trimestre, né, muito relevantes com novas ondas de Covid, né, principalmente lá fora, né, com a perspectiva disso chegar aqui para a gente também, né, e impactando lá a questão da produção de bens, né, que nas cadeias produtivas, né, que impactaram bastante, né, em 2020, mas a gente tinha uma ideia, né, uma perspectiva que isso em 2021 ia estar superado, né, mas a gente no começo do ano lá de 2021 já viu que isso foi um fator de muita preocupação, né, principalmente lá fora a gente teve isso até de forma mais acentuada do que aqui, tá? Então isso já foi um ponto, né, que trouxe bastante volatilidade para o mercado, né? Outra coisa que isso, decorrente dessa situação também, né, que teve um início lá no primeiro trimestre, né, mas até para o segundo trimestre do ano passado, foi a questão da inflação, né? A gente viu aí realmente um aumento, né, de inflação bastante relevante. Aqui no Brasil, isso foi até agravado por outras questões que a gente viu aqui, voltadas só mesmo para o cenário interno, né, vamos dizer, explicadas por eventos que a gente teve aqui no Brasil, né, mas essa questão inflacionária e essa questão do Covid foram pontos que impactaram os mercados globalmente, tá? Não foi só uma particularidade aqui do Brasil, tá? Inclusive, esse é até um ponto aqui que vale mencionar, né? Que normalmente as crises que a gente tem aqui são crises com origem em fatores internos, né? Mas essa que a gente viu o ano passado, ela aconteceu no mundo todo, tá? Aqui no Brasil ela foi, eu diria, agravada por algumas questões internas, né, que a gente vai destacar aqui, mas a inflação e essa questão das preocupações com o Covid, tá, isso foram eventos que aconteceram no mundo todo, tá? Aqui no Brasil, né, como eu disse, a gente tinha uma perspectiva aí bastante interessante, tá, para o país, até em termos de inflação, né, lá no final de 2020 a gente projetava aí uma inflação perto de 4, tá? A meta do Banco Central, né, para controle, que é
a banda que o Banco Central utiliza, né? O centro da banda era 3,75, tá? E a inflação lá, quando fechou o ano, né? Fechou acima de 10. Então, a gente teve um descolamento muito grande aí, né? Da inflação aqui no Brasil. Isso trouxe, né? Um impacto relevante, né? Na curva de juros, né? O Banco Central precisou, né? Levar, né, aumentar de forma bastante relevante, né, e intensa a taxa de juros, né, para tentar conter esse cenário inflacionário, né? Então, lá em janeiro, a gente tinha uma taxa de juros, né, a taxa Selic de 2%, né? Lá em dezembro, a gente finalizou a taxa em 9,25, tá? Então, você vê, a gente aumentou aqui mais de 7 pontos, né? A taxa Selic nesse curto espaço de tempo, tá? De um ano, é uma magnitude bastante relevante, né? E isso aconteceu para conter a inflação e também, né, como eu disse, algumas coisas que foram particulares aqui do Brasil, né? A gente teve um aumento aí no nível do risco fiscal, né, que é o descontrole, as preocupações com o descontrole, né, dos gastos do governo. Isso influenciou também a nossa moeda, né? O dólar foi uma das moedas que mais se desvalorizou, tá? Frente o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou frente ao dólar no ano de 2021. Isso também contribuiu para essa elevação da taxa de juros, tá? E um dos fatores principais, né, que impactou também o real foi essa questão fiscal, tá? E além disso, né, a gente teve aí a antecipação das discussões sobre a eleição presidencial que vai acontecer agora em 2022, né? Isso normalmente esse tópico eleitoral, né, ele traz muita volatilidade, apesar da gente estar muito distante, né, da eleição, né? Isso aqui foi praticamente a partir do segundo semestre, né, do ano de 2021. As discussões que a gente já viu aqui no Brasil, né, sobre as eleições, e aí já perspectivas, né, tanto de candidatos como de programas de governo, trouxeram justamente preocupações aqui para o mercado de forma antecipada, né? Tendo em vista que normalmente, né, essas discussões ela tem início assim, a eleição acontece em outubro, né? As primeiras questões relacionadas às eleições elas começam a ser discutidas em fevereiro, março, né? Mas no ano passado isso já teve presente aí nas avaliações, tá, dos analistas, tendo em vista as discussões que a gente viu aí de novo, né, principalmente com relação ao controle fiscal, né, a gente teve propostas aí muito agressivas, né, de aumento de gastos, né, para esse ano, tá, que trouxe muitas preocupações aqui para o mercado. Tá bom? Então, isso, pessoal, foi um resumo aí, né, como eu disse, do que a gente viu das principais questões aí que influenciaram os mercados em 2021, tá? Por favor, Rosane. Dito isso, né, o que a gente viu aqui nos nossos investimentos, tá, de uma forma geral, foram os resultados que a gente teve, né, tanto no plano 2BD, né, como no plano 2CD. A gente vai falar um pouquinho aqui da rentabilidade do plano 2BD, que foi a questão particularmente, né, da renda variável. Apesar da gente ter aqui uma posição pequena, né, na renda variável, a gente teve um resultado muito ruim, né, da nossa alocação aqui em bolsa, tá? A bolsa caiu quase 12%, né, o ano passado. Então, a gente tendo mesmo uma alocação razoável, bem baixa, né, eu diria aqui na nossa carteira, tá? Esse desempenho bastante negativo, tá?
ele retirou aqui da nossa rentabilidade, né, quase 1% aqui do resultado da nossa carteira, tá? E aqui na renda fixa, né, apesar da gente ter um número de inflação muito alto, né, a nossa carteira, ela tem a parcela de renda fixa, ela, até pelo próprio objetivo que a gente tem aqui de retorno para a carteira, tá, da meta atuarial, que é entregar o IPCA, né, mais 4,5%, então a inflação mais 4,5%, a nossa carteira de renda fixa, grande parte dos ativos que a gente tem na carteira, eles são títulos indexados à inflação que tem um cupom, né, que pagam um prêmio para a gente receber, né, durante a vigência aí desse ativo, durante o prazo de vencimento desse ativo, tá? E esses ativos, alguma parte deles estão marcados a mercado, né? E parte deles estão marcados à curva aqui no plano 2BD, tá? Então, a gente aqui vai ver, né, que até na renda fixa aqui do plano 2BD, esse desempenho da renda fixa, ele foi positivo, tá? Mas ainda assim, ele foi bastante inferior, né, ao objetivo que a gente tem aqui da nossa carteira, né, que foi de 15%, tá? Que a gente tinha que entregar de resultado, tá? Então, o que impactou aqui a renda fixa foi a parcela de títulos indexados à inflação, né? Que a gente tem na carteira e estão marcados a mercado, né? E essa parcela, durante o ano de 2021, ela foi bastante impactada pela abertura das taxas de juros, tá? Então, a renda fixa, parte da nossa carteira, ela teve um resultado negativo durante o ano de 2021. Tá bom? A gente vem ajustando aqui a carteira, né, dada essa volatilidade que a gente viu a partir do segundo semestre. Então, isso aqui é uma foto, né, que a gente tem lá no final de dezembro, tá? A gente está com posições já aqui, né, nas estratégias que a gente tem mais risco, tá? Naturalmente, né, elas estruturalmente são classes de ativos, segmentos que têm mais risco, né? A gente já está com as alocações aqui inferior aos objetivos que a gente tem na política, tá? Então, a nossa carteira, frente ao que estava, frente ao que a gente tinha, né, durante o decorrer do ano de 2021, a gente veio fazendo ajustes aqui nas nossas posições, tá? A gente não vendeu nenhuma posição, tá? Isso é importante destacar, né? A gente não realizou nenhum prejuízo com esses ativos que estão marcados a mercado, tá? A gente não vendeu, até porque a gente entende que são ativos que estão bastante aderentes aqui, né, à estratégia do plano, né, para entregar esse resultado que a gente tem que entregar. Eles têm bons fundamentos, né, têm boas perspectivas de resultado no longo prazo. A gente sempre aqui até vai ver aí como é que é a forma como a gente faz a gestão aqui dos investimentos, né? Particularmente nesses momentos de volatilidade, né? A gente sempre tem a visão de longo prazo, né? As nossas políticas de investimento, elas têm um período de avaliação de 5 anos. A gente revisa, né, as políticas anualmente para fazer ajustes nas alocações, tá? Mas o nosso objetivo de retorno, eles têm sempre esse prazo de 5 anos, tá? Então, a gente entende que os ativos que a gente tem na carteira, tá? Eles estão aderentes aos nossos objetivos, como eu disse aqui, tem boas perspectivas de resultado. Todos os estudos que a gente faz aqui de alocação estratégica, de fronteira eficiente aqui, né? A nossa carteira está bem aderente a esse objetivo aqui de rentabilidade que a gente tem para o plano, tá? Em alguns momentos, né, como esse que a gente viu em 2021, né, por uma questão conjuntural, a gente pode ter um resultado aí inferior à nossa meta, tá? Mas a gente entende que no longo prazo, tá? Esse objetivo que a gente tem aqui, ele vai ser atingido, tá bom? Rosane, por favor. Pessoal, aqui, né, já no plano 2CD, né, a gente tem a parcela aí, né, do plano que tem os ativos do plano que tem a característica do plano de contribuição definida, né? Todos os nossos ativos, eles estão marcados a mercado, tá? Então,
a gente já nota aqui, né, uma diferença na renda fixa, né, como eu disse, a parcela de renda fixa da nossa carteira indexada à inflação, né, ela apresentou um resultado negativo, tá? A gente tem uma parcela relevante aqui, né, como eu disse, indexada à inflação, tá? E a abertura de juros trouxe aí um resultado negativo para esses ativos, tá? De novo, a gente não fez nenhuma venda disso, tá? Desses papéis, a gente continua com os ativos aqui, então, à medida que a gente for recuperando aí, como a Rosane destacou, né, a economia, a gente tem aí as perspectivas para os próximos anos, que a gente vai comentar aqui, tá? À medida que isso for voltando à normalidade, né, como a gente viu, particularmente no mês de março, a gente vai verificar, né, a volta dos resultados positivos e bastante interessantes na carteira, tá? Inclusive para renda variável, né? À medida que a economia for se recuperando, né? A gente tem aí a perspectiva da carteira de renda variável também voltar a apresentar bons resultados, tá? Aqui no ano, o plano 2, né? Assim, CD, assim como o plano 3, né? Que tem uma estratégia muito parecida, né? O resultado foi negativo, né? Então, isso foi bastante impactado aqui, né, pelo desempenho da renda fixa e da renda variável durante o ano de 2021. Tá? Rosane, por favor. Né, pessoal, a Rosane disse, né, mas acho que aqui, família, os membros das famílias aqui, né, dos nossos ele, né, teve um impacto aqui da carteira de renda variável na nossa rentabilidade. Ele teve positivo. Tem uma diversificação, a gente, todos os planos aqui, isso é importante para mitigar a nossa carteira, inclusive nessa estabilidade, como a gente vai ver mais tarde, a diversificação dos nossos investimentos é um fator muito para mitigar o risco da nossa carteira. Mas ainda assim, mesmo uma parcela pequena de renda variável, de novo, né, desempenho bastante negativo que a gente teve ele ainda comprou, né, uma rentabilidade negativa, mas de uma forma geral, a nossa renda fixa aqui, o segmento estruturado e o segmento exterior, né, eles trouxeram parte aqui do resultado positivo para a nossa carteira, tá bom? Rosane, vamos seguindo. Ah, é? Já melhorou? Tá. Voltando então, pessoal, esse aqui é um slide que a gente trouxe, né? Isso aqui mostra a questão da evolução do Ibovespa, né? Desde 2014, desde 2004, tá? Até o ano aqui de 2019, lá, né? Basicamente, né? O mês de março de 2019, né? Que foi aí a última crise que a gente teve, né, durante esse período, tá? Então, a gente olhando aí para 15 anos, né, a gente vê que esses movimentos que a gente nota aqui, né, como 2021, são movimentos que eles sempre aconteceram, né, e sempre vão acontecer, tá? Então, esse gráfico é para ilustrar, né, que a gente teve crises aqui, né, que tiveram um impacto mais relevante, né? E nesses casos são crises, né? Que são crises globais, né? Então a gente tem uma repercussão muito maior nos mercados, né? Não só aqui no Brasil, né? Mas no mercado financeiro mundial. Aqui como exemplo, né, vale aqui a gente só destacar aqui a crise de 2008, né, essa crise financeira global que
foi a crise do subprime, né, nos Estados Unidos, a crise do mercado imobiliário, né, que se refletiu em todos os mercados, né? A gente teve uma queda muito abrupta aqui no mercado de ações, né? Quase 60%. Mas a gente nota, né, que em todas as crises a gente tem uma recuperação muito forte no momento seguinte, tá? Isso pode ser nos meses seguintes ou no... Isso pode ter uma duração mais curta ou mais, eu diria, mais longa, tá? Mas a gente nota essa recuperação bastante expressiva, né? Normalmente a gente vê esses movimentos aqui que o mercado chama, né? Esses movimentos em V, né? Você tem uma queda muito rápida e uma recuperação também rápida, tá? E a gente teve crises, né? Que são crises aqui, que são essas outras crises aqui a partir de 2014, né? Que são crises que a gente viu aqui, particularmente no cenário interno, né, relacionadas a eventos que a gente teve no Brasil, tá? Mas da mesma forma, né, a gente teve uma perda de valor aqui, né, do índice bastante relevante, tá? Mas nos meses seguintes, ou nos períodos seguintes, né, a gente viu já um resultado e uma recuperação bastante rápida, né? Daqui particularmente, né, do Ibovespa, né, nos períodos seguintes, né, inclusive, né, de uma forma bastante acentuada aqui, né, a gente viu a recuperação aqui dos mercados com uma elevação bastante alta, né, a gente saiu aqui, né, do índice aqui de, particularmente se a gente pegar o pico aqui, né, da questão da eleição aqui, 37 mil pontos para quase 120 mil pontos lá em cima, né, perto do início aqui da crise do Covid, né? E aí a gente teve, né, em 2019, essa forte desvalorização aqui do Covid, que, de novo, né, se a gente olhar para o ano, por exemplo, o primeiro trimestre do ano, o primeiro semestre do ano de 2021, né, a Bolsa bateu 130 mil pontos, né? Então a gente já viu, né, em questões de um ano e meio aqui, uma recuperação muito grande da Bolsa, tá? Então esse slide, pessoal, é para só ilustrar aqui, né, que esses movimentos que a gente vê no mercado de forte realização, né, eles acontecem, já aconteceram e vão acontecer, né? E isso reforça aqui, né, o que a gente sempre destaca aqui nas nossas comunicações, né, que a nossa estratégia ela tem que ser uma estratégia de longo prazo, tá? Então, nesses movimentos que a gente vê do mercado de muita volatilidade, não adianta a gente sair vendendo, né, os ativos aqui, porque a gente sabe que os ativos eles vão se recuperar, né, em algum momento, e essa rentabilidade, esse resultado que a gente teve, né, num determinada, a gente costuma falar aqui, né, numa foto que a gente bate num período, eles vão se reverter, né? Então a gente sabe aqui que os nossos ativos, né, eles têm uma segurança para a gente aqui, né? Eles têm um fundamento, tem um fluxo aqui de pagamento de juros, de remuneração, bastante interessantes para a nossa carteira, tá? Então, dito isso, como a gente sabe que isso em algum momento volta, tá? A gente entende que faz parte aí do mercado esses movimentos que a gente tem aí de forte perda de valor dos ativos, tá? Rosane, por favor. E aí, pessoal, aqui, né, mais um resumo também, né, vários desses pontos eu já destaquei aqui, né, que como é que a gente navega nesses momentos de uma conjuntura, né, mais favorável, né, que sempre olhar aí para o longo prazo, né, um aspecto muito importante, né, que esses movimentos de volatilidade que a gente vê no mercado, eles também fornecem para a gente, tá, oportunidades de investimento, porque a gente sabe aqui, né, como a gente está acompanhando os investimentos, que alguns ativos, nesses movimentos que a gente tem de instabilidade, eles são impactados, né, seja por um fator ou outro. Mas a gente sabe, de novo aqui, né, como eu disse, que eles têm fundamento, eles têm uma segurança, a gente conhece, né, às vezes,
o gestor daquele fundo, os ativos que estão dentro do fundo, né? Um título, né, que a gente tenha na carteira que ele perdeu valor naquele determinado momento, mas a gente sabe que pelo histórico de pagamentos que a gente já teve com esse título, ele vai se recuperar e continuar agregando valor aqui, né, para a nossa carteira. Então, a gente sempre olha esses movimentos de mercado, né, com bons olhos também para essas oportunidades que surgem, tá? E a gente sempre busca, né, fazer alocações aí nesses movimentos de mercado, né, de forma paulatina, né, com a visão, né, de mitigar o nosso risco aqui da carteira, tá? Além da questão da diversificação, né? Esses movimentos a gente sempre vê os limites que a gente tem aqui, né? Dados os critérios que a gente tem, né, nas nossas políticas, nos nossos normativos aqui internos, tá? Então, a gente sempre segue aqui, né, com as práticas de governança que a gente tem na entidade, né? Seja, como eu disse aqui, das nossas políticas ou normativos, tá? A gente sempre procurar investir aqui em tecnologia, né? Novas ferramentas de controle aqui dos investimentos, né? Informações do mercado, né? Que ajudem a gente a acompanhar, entender, né? Quais são as posições das nossas carteiras, né? Que vão sofrer aí, né? Mais ou menos com esse ambiente que a gente enfrenta de incerteza, tá? E uma questão importante também, né? Que a gente sempre destaca é a questão da educação financeira, né, e previdenciária. A gente tem aí, a Rosane destacou, né, o programa vem sendo bastante aprimorado aí nos últimos anos, tá? Tem bastante conteúdo no programa, então vale a pena aí a gente, sugestão de novo aqui, né, olhar esse programa, tem muito material lá, né, que ajuda inclusive a entender, né, esses momentos que a gente tem do mercado. A gente vem também de forma bastante transparente aí nas comunicações mensais, né, procurando apresentar para vocês aí quais foram os principais impactos, né, que a gente teve aqui nas nossas carteiras de investimento dos planos naquele determinado mês, tá? Então, pessoal, isso aqui de uma forma resumida é como a gente trabalha aí, né, nesses momentos de volatilidade. Aqui a gente trouxe também, né, o resultado do primeiro trimestre, né, para vocês verificarem aí, né, a recuperação que eu mencionei para vocês previamente, né, a gente teve um começo de ano de novo aí, né, 2022, a gente tinha uma perspectiva bastante interessante aí, né, para a recuperação dos mercados, tá? Logo no início do mês, do ano, tá? Desculpa, a gente imaginou aí, né, que a gente, dado o aumento de juros que a gente já tinha promovido aí, o Banco Central já vinha promovendo, né, durante o ano de 2021, para conter a inflação, a gente entendia que o mercado ia ter um cenário de bem mais favorável para a gente, tá? Mas o que, de novo, a gente verificou aí, né, foi uma questão bastante diferente, de novo, né? A gente teve as preocupações aí com a questão da Covid, né? Particularmente na China, né? O Brasil aqui um ponto bastante positivo, né? A gente conseguiu avançar com as questões aí da vacinação, tá? Então, a gente está num momento aqui, né? Claro, ainda pode acontecer alguns eventos aí com relação à Covid, tá? Mas a gente já está muito mais avançado nessa questão do que tá lá na China, né? Eles têm uma política de Covid, de tolerância lá muito mais restritiva do que a gente, tá? E até com o próprio mundo. A gente teve um evento que também não estava nos mercados aí, né? Que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Isso trouxe muita volatilidade, por um lado, né? Para as questões do fornecimento, né? Das commodities agrícolas e de energia, né? Que trouxe, de novo, preocupações com a inflação, tá? Então, a inflação está sendo o grande vetor aqui de preocupação, né, para o mundo e para o Brasil, tá? A gente está um pouco, eu diria, mais adiantado aí no controle da inflação, né, dado que a gente já começou aqui, o Banco Central começou a aumentar os juros já em 2021, né,
A gente já está com juros aqui, como eu disse, 11,75, né? Vai para 12,75 aí agora no comecinho de maio. Então, a gente já está nesse processo de ajuste aqui da nossa política mais adiantado do que lá fora, tá? Mas os mercados lá fora estão sofrendo bastante com essas questões de aumento de juros também, tá? Os bancos centrais das principais economias têm demonstrado bastante preocupação com a inflação e estão aumentando lá, né? Ou pelo menos já indicando um aumento bastante forte de juros, tá? Mas a gente entende, né, que isso vai ser superado, né? Depois a gente vai falar um pouquinho aí das perspectivas que a gente tem aí para os próximos anos, tá? Mas aqui esses resultados do mês de março, né, mostram que à medida que a economia foi se recuperando, né, a Bolsa de Valores no Brasil foi bastante favorecida por esse aumento do preço das commodities, né? A gente é um país grande exportador aí dessas commodities, né? E a nossa bolsa, se a gente olhar o índice, né, grande parte das ações elas são relacionadas a questões de commodities, né, seja de energia ou também aí agrícolas, tá? Então isso favoreceu bastante o nosso desempenho aqui no mês de março, tá? E isso contribuiu para a gente recuperar, né, grande parte dos resultados que a gente tinha lá em janeiro e fevereiro, tá? Então, pessoal, aqui é muito mais para ilustrar para vocês, né, que à medida que o cenário volte, né, para uma normalidade, os nossos investimentos, né, eles, visto que a gente mantém as estratégias que a gente tinha durante o ano passado, né, eles vão apresentar um resultado bastante interessante, tá? Rosane, por favor. E aqui, pessoal, só para concluir, né, como eu disse, o que a gente espera aí, né, para os próximos anos, né? Lembrando que as nossas políticas de investimento, né, elas têm um horizonte de 5 anos, tá? Então, a gente espera aí, né, a retomada da economia brasileira, né, particularmente a partir do ano que vem, né, com a definição dessa questão das eleições, né, normalmente o cenário, né, os 2 primeiros anos para um novo governo são anos bastante favoráveis, né, para avanço de medidas aí para estímulo da economia, né? O pessoal tem mais flexibilidade para avançar com reformas, né? E esse cenário ele é favorável para bolsas de valores, porque as empresas, né, com a recuperação da economia, começam a ter melhores resultados, né? E isso reflete no preço dessas ações negociadas nas bolsas de valores, né? A gente também espera que essa questão da guerra, né, tenha um encaminhamento, né, mesmo que não seja uma questão definitiva aí da paz, né, mas que tenha pelo menos um encerramento dessa questão de conflito, né, isso já ajudaria bastante, né, o mercado, né, olhando aqui particularmente, né, pessoal, falando por esse viés aqui do mercado financeiro, né, do ponto de vista aqui da questão humanitária, nem tem o que se falar, tá, mas do ponto de vista do mercado financeiro, isso seria muito importante para a gente, tá? Um cessar aí, né, na questão do conflito, nesse conflito militar, né? Que isso vai favorecer a nossa bolsa de valores. Do lado da renda fixa, né, a gente também espera, né, que essa questão inflacionária, né, ela já comece a apresentar algum resultado aí a partir do final desse ano, né, do controle da inflação, né? Aqui no Brasil e particularmente lá fora, né, com essa política de aumento de juros no mundo todo, né, isso tende a diminuir a perspectiva da demanda global, né, e isso pode favorecer a gente aqui bastante, tá? E a gente não ter uma taxa de juros aqui muito elevada, né, pode trazer ainda boas oportunidades também de investimentos na renda fixa, né, com um risco menor. A gente ter uma meta de resultado aqui, né, com uma inflação controlada, né, com uma taxa de juros num patamar menos
pressionado como a gente tem visto, isso pode favorecer bastante aqui os resultados que a gente tem aqui das nossas estratégias de renda fixa, tá? Inclusive com novas alocações, tá? Então, a gente entende que, superado essas questões que a gente mencionou aqui, né, a gente pode ter um resultado bastante interessante nesses dois segmentos que foram segmentos, né, que a gente tem identificado um resultado bastante impactado aí, né, nesses dois, eu diria no ano de 2021, né, praticamente, e agora nesse início de ano, tá? Um outro segmento que a gente também espera a recuperação é o segmento imobiliário, tá? A gente tem aqui também uma estratégia, né, que investe num fundo imobiliário aqui, tá? E o que a gente gostaria também de trazer, né, que apesar da gente entender que a volatilidade, né, ela vai diminuir com esses pontos que eu mencionei, né, uma inflação menor, uma taxa de juros menor, né, uma recuperação da bolsa aqui com os ativos brasileiros tendo um bom desempenho. Como eu disse para vocês, né, a gente verificou aí que nos últimos anos, né, a gente sempre enfrentou, né, algumas crises, sejam elas globais ou sejam elas aqui oriundas do cenário interno, tá? Então, a gente entende que essa volatilidade, apesar dela diminuir, né, ela ainda vai estar presente durante os próximos anos aqui das estratégias que a gente tem, tá? Então, o que eu entendo é que a nossa carteira, né, ela está diversificada e isso é um fator muito importante para a gente conseguir superar, né, esses movimentos e esses momentos de incertezas que a gente tem e que eles serão sempre presentes aqui, né, em qualquer estratégia de investimento, tá, pessoal? A gente, quando a gente olha aqui esses números, a gente acompanha o mercado aqui, tá? Esse ambiente de resultados negativos que a gente tem, né, ou que não conseguiram atingir as nossas metas, tá? Não são resultados particulares da BRF, tá? Se você olhar o mercado de uma forma geral, né, os investimentos apresentaram resultados em linha com esses resultados que a gente teve aqui na BRF. Por quê? Porque a gente está inserido nesse mesmo mercado financeiro, tá? Então, quando a gente tem esses movimentos, esses momentos de muita instabilidade, a gente vai sofrer ou vai ser impactado, né? Aqui, como qualquer outro investidor que esteja presente naquele mercado, tá? Mas a gente entende que a nossa estratégia, ela é uma estratégia que vai agregar ainda bastante resultado no longo prazo, tá? Essa diversificação, de novo, aqui vale ressaltar, né? É um fator que é muito importante para mitigar o risco das nossas carteiras aqui no longo prazo, tá? Então é isso, Rosane. Eu passo agora aí a palavra para o Mauro, para ele falar um pouquinho aí do resultado da parte do passivo, tá? Legal, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Prazer estar aqui novamente com vocês. Agradecer ao Márcio pela explanação dele e vamos tratar aqui então com relação à parte do passivo, né, que são os compromissos aí do plano. Por favor. Então, como o Márcio já adiantou, essa questão do resultado dos planos foi no mercado como um todo, tá? 2020 os planos apresentavam uma situação superavitária e houve aí uma virada no ano 2021, né, que totalizou aí um resultado de 36,4 bi negativo para o ano de 2021, né, um dado aí da ABRAP, que é a Associação Brasileira das Entidades de Previdência Privada. Tá? Mas também, né, fica evidente, não só na BRF Previdência, como nos demais planos, a natureza conjuntural desse déficit. Aqui nós vamos detalhar um pouquinho mais aquele quadro que a Rosane trouxe, do balanço, né, onde mostrou o resultado negativo. Aqui a gente olha um pouco mais o número do plano 2. Tá?
Então, a gente destaca aqui a evolução, principalmente da linha de benefícios concedidos, né? Ou seja, o crescimento do compromisso em relação ao ano 2020, né? Onde era de 21, quase 22 milhões para 26 milhões. Tá? Isso basicamente decorrente da inflação. E um outro ponto, que mais para frente nós vamos detalhar um pouquinho mais, com relação ao indicador de correção de parte dos benefícios do Plano 2 que estavam atrelados ao IGPDI. Tá? Então, houve um descasamento muito grande, né, desse indicador com a meta de rentabilidade do plano, que impactou significativamente o resultado. Tá? E depois, na linha de equilíbrio técnico, né, onde a gente, né, evidencia, então, que do ano 2020, onde houve um déficit de 168 mil reais, ele evoluiu aí para o patamar de 4 milhões nesse encerramento de 2021. Por favor. Nesse slide, a gente consegue avaliar um pouquinho melhor, né, a evolução do que impactou principalmente no déficit. Tá? Então, no gráfico de cima, a gente olha a situação do passivo. Tá? Qual que era o patrimônio posicionado em 31/12/2020. Tá? Essa coluna da meta atuarial é a variação normal que nós temos todo ano, tá? Em função aí do crescimento dado à meta. Tá? Na coluna ao lado, os benefícios são os valores efetivamente pagos durante o exercício. E na coluna ganhos e perdas é onde a gente consegue visualizar alguma movimentação que teve de alguma diferença de alguma premissa atuarial, tá? Seja relacionado à tábua de mortalidade, entre outros. Tá? Quando a gente correlaciona esse gráfico de cima com o de baixo, então a gente consegue verificar que uma das variações que também trouxeram impacto é com relação à rentabilidade do plano, tá? Que é onde realmente não trouxe o resultado necessário para fazer frente, então, aos compromissos. Tá? Então, esse também é um dos motivos que impactaram no resultado do plano, né? O não atingimento da rentabilidade da nossa meta atuarial. Tá perto aqui. Nesse outro gráfico, a gente traz um exemplo aqui da razão de solvência. O que é isso? Na linha verde aqui, né, na linha tracejada no 1, significa o que tiver acima é que o plano tem recursos financeiros suficientes para fazer, né, o cumprimento das suas obrigações. Se ele tiver abaixo, então aí realmente a gente já verifica uma insuficiência de recurso para honrar os compromissos relacionados aí aos benefícios contratados aí na forma de renda vitalícia. Tá? A gente percebe aqui no ano de 2020, né, que foi o ano que apresentou o primeiro déficit lá de 168 mil, né, que nós tivemos o impacto, principalmente quando eu falei para vocês, da correção dos benefícios pelo IGPDI. Tá? Percebam aqui o descasamento, né? O plano apresentou uma rentabilidade, um retorno na época de 15,15%. O IPCA, que seria a inflação, 9,74%. E o IGPDI, 29,23%. Totalmente descasado com os retornos obtidos. Tá? E em 2021, a gente teve o mesmo impacto. Tá? Além do IGPDI também ter descolado bastante, o retorno do investimento não foi aquele necessário. Tá? Aqui, inclusive, já foi divulgado, nós trouxemos para vocês, a alteração que nós tivemos desse indicador do IGPDI, que ele deixou de ser utilizado
agora todos os benefícios que são de forma de renda vitalícia serão corrigidos pelo IPCA. Tá? Foi uma alteração que até no passado nós já havíamos tentado fazer essa alteração, porém na época o órgão regulador não permitiu. Agora em 2021, obrigado, Rosana, saiu uma legislação específica desse assunto, permitindo as entidades fazer essa adequação. Tá? Então agora, a partir de 2022, a gente deixa de ver esse descolamento, né, da correção de benefícios com a sua meta atuarial. E né, dado esse resultado, né, do déficit, né, então quais são as ações que estão sendo realizadas? Tá? Então, o primeiro ponto é o ajuste de precificação. Né? O que é isso? São alguns títulos, né, que a BRF Previdência possui marcados na curva e que, se você manter eles até o seu vencimento, né, você tem, então, a possibilidade, né, de reduzir esse déficit, dado que, se você mantém ele até o vencimento, você consegue o prêmio, né, garantido até lá. Tá? Agora, mesmo, né, com esse ajuste, ainda nós continuamos com um déficit técnico ajustado de 3,5 milhões, o que ultrapassa o limite estabelecido pela Previc, pela legislação. Tá? Que para o plano 2 esse limite seria de 1.634.000. Então, o valor que ultrapassa esse teto, que seria 1.895.000, a entidade tem que dar algum tratamento para esse déficit, tá? Que seria, então, a elaboração de um plano de equacionamento. Tá? Então, conforme determina a legislação, nós temos, no decorrer desse ano 2022, fazer a elaboração desse plano, tá, para ser aplicado no ano de 2023. É lógico, dependendo dos resultados que ocorram no ano de 2022, né, os resultados que eu digo, os retornos de investimentos, também a questão da inflação, a gente, né, pode ocorrer que esse equacionamento ocorra de forma natural, não sendo necessário a implementação desse plano. Tá? Mas então é um assunto que está aqui na agenda da diretoria e que nós vamos estar, né, discutindo com mais propriedade com vocês aí ao longo desse ano. Tá bom? Eu peço desculpa só um pouquinho, pessoal, porque tá com um pouquinho de delay aqui na minha troca de slides, tá? Se eu ficar um pouquinho parada por causa disso. Com relação aqui, então, à evolução dos nossos participantes nos últimos anos, então, que a gente olha a entidade como um todo, tá? Não só o plano, tá? Então, encerramos o exercício 2021 com 59.768 participantes. A gente vê uma evolução aí no decorrer desses últimos anos, um pouco mais tímida nesse último exercício, mas mesmo assim a gente vem conseguindo um incremento aí de participantes ao longo do tempo, tá? Inclusive, nesse ano 2021, nós tivemos aí um incremento de 8.970 novos participantes no plano 3, que hoje é o plano que está aberto para adesões, tá? Em 2021, então, alguns dados interessantes. Então, né, dos 60 mil, já adiantei, né, 8.970 novos ingressos em 2021. Com relação aos nossos aposentados, em 2021, 525, né, colaboradores, participantes se aposentaram no decorrer desse ano. 179 milhões de benefícios pagos nesse ano, né, lembrando que aqui é dados de todos os planos, tá? 69 milhões em contribuições recebidas, 1 bilhão em portabilidades, né, ou seja, recursos que vieram de outros planos para a BRF Previdência fazer a gestão, mais de 6 milhões aí de contribuições complementares, tá? Então, além das contribuições obrigatórias. E uma referência também aí na gestão do custo administrativo dos planos.
Nesse próximo slide eu trago aqui um comparativo do número de participantes, né, focando só no plano 2 aqui, então, plano 2 hoje com 5.195 participantes, desses 3.908 ainda participantes ativos, 133 aposentados, 153 autopatrocinados, né, colaboradores que já se desligaram e continuam participando do plano, contribuindo mensalmente, e 1.001 pessoas aguardando, então, o benefício proporcional. Também pessoas que se desligaram, continuam no plano, mas sem fazer contribuições, tá? E o plano família, que encerrou aí o exercício com 267 adesões. Com relação às despesas administrativas, encerramos aí o exercício de 2021 com um pouco mais aí de 16 milhões em gastos para a realização da gestão dos planos, destes 65% relacionados ao custo com pessoal de encargos, né? Então, a gente sempre lembra que a nossa natureza é prestação de serviço, então é natural que o maior gasto esteja concentrado nessa conta. E a outra que chama atenção também, serviço de terceiros, onde temos as nossas consultorias e também os nossos sistemas. Tá? Então, 23% relacionado a essa conta. Aqui a gente traz um comparativo das nossas despesas por participantes. Tá? No gráfico à esquerda, a evolução dessa despesa por participante no histórico da BRF Previdência, tá? Aí na casa sempre dos 220, 260 reais ano, tá? E no lado direito, a gente traz um comparativo, só destacando que aqui é o número de 2020, que é o último dado que a Previc disponibilizou, onde é feito um comparativo com as entidades de mercado. Então perceba que na mediana das entidades, R$ 1.137 é o custo anual por participante, enquanto a BRF Previdência, R$ 210, tá? E a média também do grupo, que são aqueles que têm o mesmo porte da entidade, também R$ 1.135 por participante. No outro gráfico, a gente olha a despesa em relação ao ativo, então em relação aos recursos investidos aqui na BRF Previdência. No lado esquerdo, a gente olha a evolução, né? Ele vem sempre na casa de 0,30, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, depende a evolução das despesas no ano. 2021 fechou em 0,37. À direita a gente faz um comparativo também, lembrando que é um dado de 2020. Então perceba também o dado da BRF Previdência bem abaixo quando a gente compara os demais players de mercado. Com isso eu encerro aqui a minha apresentação. Eu retorno para a Rosane, que vai trazer os destaques do ano de 2021. Tá bom, pessoal? Obrigado. Vai lá, Rosane. Pronto, destravei meu microfone. Obrigada, Mauro. Obrigada, Márcia, pela apresentação de vocês. Eu vou passar aqui rapidamente pelos destaques. Algumas coisas a gente já foi comentando aqui durante a apresentação, né? Mas coisas boas aí que a gente conseguiu realizar aí durante o ano de 2021, apesar dos esforços aí também que a gente fez em todo na área de investimentos, né? Para a gente buscar aí as melhores rentabilidades. Do outro lado, a gente também teve uma equipe toda trabalhando aí para a gente trazer melhores serviços, né, e outros benefícios para os nossos participantes. O primeiro deles, que a gente já falou bastante, que é o Plano Família, um plano importantíssimo que foi criado com o objetivo de que, se você tem familiares que não têm plano de previdência, por exemplo, trabalha numa empresa e aquela empresa não tem plano de previdência, então a pessoa às vezes tem que, ou ela faz... guarda o dinheiro dela para aposentadoria numa poupança, ou ela contrata um PGBL, enfim. O que a gente quis com a criação do Plano Família era justamente a gente oferecer para os familiares dos nossos participantes a oportunidade deles também trazerem os recursos para a gente administrar aqui, com uma taxa de administração super bacana, né? E que com a confiança, a segurança e etc., que o nome da BRF Previdência tem, né? Então, a gente
entendeu que não só os nossos participantes né, se beneficiam, digamos, da gente fazer a gestão de um plano, mas a gente também pode fazer a gestão de um plano para a sua família, né? Outro destaque também nós comentamos, que é a plataforma chamada Renda Certa, é uma plataforma de educação financeira, vocês fazem lá um teste, né, de perfil de investimentos, vai identificar qual que é o teu tipo de perfil, e a própria plataforma ela vai te dando algumas sugestões de leitura, de vídeos, né, de ferramentas para usar. Então, por exemplo, se você faz responde lá as perguntas, se o perfil por exemplo, gastador, ele vai dando uma sequência de informações, né, de cursos, de vídeos, né, de ferramentas, para que você também comece a controlar um pouco melhor, né, que você comece a fazer o cuidado, né, com a vida financeira, e isso para qualquer um dos perfis, né? Então, é muito bacana porque você acaba entrando, né, e você percebe a tua evolução a partir do momento em que você vai fazendo um teste, aí você estuda, né, lê, assiste, vê vídeos, e depois de um certo tempo você faz o teste de perfil de novo, e ele vai te dando esses direcionamentos, tá? E o bom desse programa é que ele não é exclusivo para os participantes nossos do Plano de Previdência. Então, se tem alguém na família que está precisando de uma ajudinha, né, para se encaminhar aí, ou se está querendo fazer algum investimento, a gente tem um material riquíssimo lá para que as pessoas utilizem essa plataforma de educação financeira, tá? Fizemos várias pesquisas de satisfação, buscando ouvir os nossos participantes, várias pesquisas, né, buscando ouvir os nossos participantes. Fizemos uma pesquisa de satisfação, fizemos uma pesquisa do plano 3 e do plano família, buscando entender um pouquinho, né, por que as pessoas aderem ou por que elas não aderem ao plano, de forma que a gente possa orientar as nossas ações aqui para ser mais efetivo nas ações que a gente faz, para conseguir que as pessoas, né, entrem para os planos de previdência. E também na parte de empréstimos, né, fizemos uma pesquisa para entender como que a parte de empréstimos aqui pode ajudar melhor o nosso participante, tá? Então, aqui foi bem uma pesquisa que ela vai direcionando as ações que a gente vai fazer durante esse ano 2022 e para frente, né? Porque tem coisas que a gente pode fazer mais rápido e outras que demandam um pouco mais para a gente conseguir realizar, né? Mas o importante é que a gente tenha isso mapeado, né? Fizemos também a jornada de adesão para a captação de novos participantes, então a gente está procurando pegar essas pessoas já quando elas entram na empresa, a gente está buscando se aproximar delas nesse momento em que as pessoas estão entrando na empresa, porque elas já conheçam que tem um plano de previdência, que elas consigam fazer a adesão e começar a poupar, né, o mais rápido possível para formar o seu patrimônio aqui na Previdência com a ajuda da BRF, né? E a BRF Previdência também nós fizemos várias campanhas de adesão aí com diversas premiações, tudo no sentido da gente despertar nas pessoas, né, o interesse pelo plano de previdência, porque a gente consiga dar a cobertura previdenciária para mais participantes, né? Quanto mais colaboradores da empresa aderirem ao plano, né, melhor a gente tem aí, né, mais proteção a gente tem para essas pessoas. E aqui eu já quero fazer um reforço também, que quando a gente olha, por exemplo, uma rentabilidade, né, como a gente viu aí no ano passado, a gente diz, quem é que vai querer entrar num plano que está dando resultado negativo, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui, que é o seguinte, quando você faz a contribuição para o plano, a empresa, nesse momento, ela está fazendo a contribuição para você. Então, por exemplo, você fez lá uma contribuição de R$50. No mesmo momento, a empresa colocou R$50 para você também. Então, a tua rentabilidade naquele momento foi de 100%. Ah, mas naquele mês a rentabilidade deu negativo de 0,5%, por exemplo. Ah, então, mas só o fato da empresa ter feito a contribuição para você, assim, esse tipo de investimento não tem no mercado. Então, às vezes as pessoas falam para a gente assim, mas a rentabilidade está ruim,
eu vou investir meu dinheiro em outros investimentos aí, na XP, em outros, né, Márcio, tem outras coisas aí que podem pagar mais, né? Só que quando não está investindo na Previdência, não está recebendo a contrapartida que a empresa faz, né? Então, e a gente sabe que a gente tem segurança aqui no nosso plano, que o nosso plano está estruturado, que a carteira é diversificada, o Márcio falou muito, muito bem sobre isso também, né? Então, aqui eu só queria fazer um reforço, que quando a gente incentiva as pessoas a aderirem, tem participantes que disseram que, assim, como é que eu vou indicar um plano que está com a rentabilidade negativa, né? E aí, aqui tem outra questão, a gente só não só a gente diz para as pessoas indicarem porque vale muito a pena, só pelo fato da contribuição que a empresa faz em contrapartida, como também a importância das pessoas fazerem contribuição extra, porque quando a cota está baixa, quando a rentabilidade está mais baixa, significa que com a mesma quantidade de dinheiro, eu consigo comprar muito mais cota, né? Eu consigo comprar muito mais participação nesse meu fundo. Quando vem a retomada da economia, né, a inflação vai baixando aí a taxa de juros, que tenha essa retomada, que o Márcio mencionou lá naquela onde aparece lá das crises, essas quantidades de cotas a mais que você comprou porque elas estavam baratas, elas vão dar uma acelerada, né, na tua poupança, nas tuas reservas aí de previdência, né? Então, a gente fortemente recomenda que façam contribuições justamente para aproveitar o momento. É o que o Márcio falou. Quando a gente tem, por exemplo, vai lá, tem uma empresa que tem ações na Bolsa. Essa empresa tem fundamentos, é uma empresa sólida, é uma empresa que tem boa governança, que tem boa estrutura. O que você faz? Você compra a ação dela e espera que, quando esse momento de conjuntura, né, se passa ou que a gente tem uma melhora nesse momento, aquela ação valoriza um monte. A mesma coisa com a cota aqui do Fundo de Previdência, tá? Então, se vocês puderem comprar cotas quando a gente está nesses momentos de maior volatilidade, vocês fazem muito bem para o plano de vocês. Aqui a gente traz a questão do atendimento, só que foi destaque também. Vocês vejam a quantidade de atendimentos que nós fizemos. Se nós pensarmos aí que a gente tem 59 mil participantes, né, fazendo uma conta, né, bem atravessada, é quase que a gente dizer que nós atendemos, cada participante foi atendido uma vez aí durante o ano, né? Obviamente que não é assim, né? Mas assim, só em relação ao volume, né, de atendimentos. Criamos aí outros canais através do WhatsApp, através do Skype, do Teams, enfim. Estamos abrindo aí outras frentes de comunicação com os nossos participantes para que vocês possam realmente entrar em contato conosco e a gente possa aí tirar dúvida, né, ou esclarecer, ou prestar o serviço que vocês precisam, tá? Entramos nas redes sociais porque a gente achou e acha e acredita, na verdade, que é uma forma da gente se comunicar com vocês, como eu comentei lá no início, né? Às vezes a gente manda um e-mail, mas quando você olha aquela caixa de e-mail lá, que está lotada, a gente só vai lá, exclui, isso não, e vai excluindo, né? Quando a gente entra nas redes sociais e vocês, né, se cadastram, digamos, vocês esqueci até o termo que a gente usa, assim, você se inscreve no perfil, né? Se inscreve no canal, digamos assim. À medida que você está lá em casa, sem fazer nada, não sei o que, vai passando o dedo lá pelo celular, daqui a pouco aparece a informação da BRF Previdência. Facebook, LinkedIn, temos um canal no YouTube também, que você se inscreve e aí depois vai recebendo as notificações, que são formas da gente fazer com que a comunicação chegue até os nossos participantes. Então, se a gente sabe que às vezes o participante não lê os e-mails que a gente manda, né, ou não acessa o site para ir lá ver o que tem de diferente, a gente vai indo por esses canais, né, usando SMS ou usando as redes sociais, que fica uma forma mais bacana também da gente interagir com vocês, né? Tudo que é informação importante e relevante está aí, está nas redes sociais. É importante que vocês se inscrevam para vocês receberem as notificações. Fizemos também a alteração importante aí no programa de empréstimos, né? Aqui a gente aumentou o prazo
de pagamento das parcelas, reduzimos a carência para conseguir contratar empréstimos, né? E outras novidades que logo a gente está trabalhando já aqui, nem vou dar spoiler, mas a gente tem algumas coisas boas aí que daqui uns dias sai também para vocês, em relação ao programa de empréstimos. E aqui também eu faço um outro reforço em relação ao programa de empréstimos. Quando vocês contratam empréstimo com a BRF Previdência, o juro que vocês estão pagando desse empréstimo, ele é a rentabilidade do investimento de vocês aqui na Previdência. A BRF Previdência não tem, né? A gente não fica com esse juro, diferente do banco, que entra como um lucro para ele, né? Ele tira as despesas e o resto é lucro do banco. Aqui não. Então, quando vocês tiverem para necessidade de contratar um empréstimo, pensem primeiro em contratar um empréstimo aqui no plano de previdência, porque é aqui que o juro que você pagar, além dele ser um juro muito acessível, né, você está pagando, você está remunerando e ajudando a aumentar a rentabilidade do teu próprio plano, tá? Isso ajuda muito. Fizemos, então, essa importante troca do indexador aí do plano 2, né? O Mauro já comentou aí nessa apresentação, nessa fala dele. Aqui nós tínhamos realmente uma questão muito delicada, né? Porque hoje a gente não tem mais títulos para a gente comprar no mercado que são atrelados ao IGPDI, e ele também não é um índice que reflete a inflação de consumo das famílias, né? Então ele fica muito descasado e ele acaba trazendo um impacto bastante negativo no resultado do plano, né? Mas a partir desse ano a gente já equalizou em razão aí da mudança na legislação que teve, que permitiu que isso pudesse ser feito, né? O pessoal das nossas equipes lá dos escritórios regionais, mais focados também para a gente fazer com que as pessoas entrem no plano, então treinamento, capacitação deles, né, para que eles tenham que a mensagem deles lá nos escritórios chegue mais fácil às pessoas que não são participantes ainda dos planos, né, e façam a sua adesão. Pessoal, então, assim, o relatório está online, a gente vai divulgar aí para vocês esse nosso relatório anual de informações. Como eu comentei, ele está disponível, né? Está aí 100% online. Vocês vão receber depois um e-mail com um link para vocês acessar. Acesse, curtam, compartilhem, né? Não tem como curtir nem compartilhar lá, tá? É um site fixo. Mas aproveitem, naveguem bastante, vocês têm muita informação lá, vocês vão gostar. E só para fechar, os resultados do primeiro trimestre de 2022, o que aconteceu ainda já agora nesse primeiro trimestre, fizemos a eleição dos conselheiros aí para o novo mandato de 2022 a 2025, então temos novos conselheiros, Júlio Cavazin, Jair Bondix, que entram como titulares do Conselho Deliberativo, né? Temos o José Carlos Carvalho Martins e o Daltro Berger, que são os conselheiros suplentes também no Conselho Deliberativo. Temos no Conselho Fiscal o Francisco Ornélio Nogueira e o Jairo Aldir Wurlitzer, né, que é do Conselho Fiscal também para esse mandato de 2022 a 2025. Então, fizemos todo o processo de eleição e agora, dia 18 de abril, iniciou o mandato dessa nova turma. Comemoramos em fevereiro o atingimento de R$1 milhão no patrimônio do Plano Família. O plano está crescendo, né? Tem pessoas que estão entrando as adesões nesse plano, estão trazendo recursos. Então, pessoas que têm, por exemplo, tem um PGBL para o filho lá no banco, traz esse valor desse PGBL para cá, a gente administra aqui, né? Então, as pessoas, à medida que a gente vai também, o plano vai crescendo, né? As pessoas também vão ter confiança e vão trazendo os recursos e fazendo as contribuições aqui para o plano, que são muito importantes. E a última novidade é a entrada de novas patrocinadoras. Nós tivemos aí recentemente a aprovação da entrada da BRF Pets, Mogiana e a Ercosul, são 3 novas patrocinadoras do plano 3, que estão... já o plano está sendo oferecido, né? Vai ser oferecido já para esses funcionários dessas novas empresas. Então, a empresa cresce e nós crescemos junto, né? A gente está aí sempre acompanhando a empresa com esse benefício que é muito importante, porque a gente tem que fazer as nossas reservas, né? Quando a gente está... quanto mais cedo a gente começa a fazer as nossas reservas, mais a gente consegue acumular, né? Então, para essas
funcionários dessas novas patrocinadoras, a gente dá as boas-vindas aí, né? E que a gente possa trabalhar junto com eles para construir também um futuro muito bacana aí, com mais segurança e tranquilidade financeira. Muito bem, a nossa apresentação ela se encerra aqui. Eu vou parar aqui o compartilhamento, deixa eu só fechar aqui. Aí a gente vai ver se tem perguntas. Deixa eu só parar o compartilhamento. Pronto. Vamos ver se ele vai voltar. A gente vai fechar aqui, terminar a apresentação. Muito bem. Acho que estamos os três aqui. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta. Tem algumas perguntas aqui, né? A primeira pergunta vou encaminhar aqui já para o Márcio e para o Mauro para responderem. Essa pergunta vem do César Eduardo Ribeiro. Tem uma sugestão. Seria possível termos opções de investimentos de acordo com o perfil de cada investidor? Por exemplo, o conselho, a diretoria, né, monta 3 carteiras aí no plano: agressivo, moderado e perfil conservador. Cada participante teria a opção de escolher, ou o participante teria liberdade, né, de aplicar aí a seu critério um percentual do seu patrimônio. Obviamente com muita cautela e mediante avaliação. Márcio, essa é tua aí, que é de investimentos. Obrigado, Rosane. Esses são estudos que a gente faz aqui, né, realmente no sentido, né, Rosane, que você destacou aí de tentar promover, né, uma maior gama de produtos, né, isso é uma possibilidade, tá? A gente está estudando isso, né, para fazer, né, e existem, né, algumas entidades que têm o perfil, né, a gente precisa... assim, de forma resumida, né, a gente precisa estudar a massa de participantes, né, e entender se aquela massa de participantes específica, ela suporta você estabelecer perfis na entidade, né, porque dependendo da quantidade de participantes que tenha a necessidade de ter um resultado maior ou menor, né, em decorrência seja da questão financeira, né, da perspectiva de resultado, você precisa ter essa definição com base num estudo atuarial que é feito, tá? Então, isso a gente precisa avaliar, né, se é possível. Em termos de legislação da nossa estrutura, né, Rosane, a gente não tem nenhum impedimento que possa avançar com isso, tá? É uma coisa que a gente está avaliando. E normalmente você monta, né, com base, se isso for possível, você implantar os perfis, né, aí com base nesse estudo do grupo, né, de participantes que você tem, participantes ativos e assistidos, né, e o objetivo de retorno que você tem para aquele plano, você monta os perfis, né, e aí a entidade define, né, quantos perfis vão ser com base no resultado desse estudo, se são 3 perfis, 4 perfis, né, um perfil conservador, um moderado e um agressivo, né, que tem um nível de risco e uma perspectiva de resultado diferentes. E aí isso é disponibilizado para os participantes, né, fazerem a adesão a um desses perfis e uma vez por ano, né, ou a cada período definido aqui, né, de novo pela entidade, né, você possibilita as pessoas de ajustarem, né, o seu perfil de investimento, né, se tiver alguma mudança muito grande, sei lá, né, a pessoa está nativa e vai passar a ser assistido, ou está muito próximo de se tornar assistido, não precisa ficar num perfil muito agressivo para não ter aí um problema de perda de capital. Então, aí você estabelece, né, um prazo e uma periodicidade para as pessoas mudarem. Excelente, Márcio, obrigada. E eu tenho mais uma também, pergunta que é para você. Essa pergunta vem do Alaor Bombonato. Ele pergunta: sabemos que 2021 foi desafiador. O primeiro trimestre de 2022 continuou no mesmo ritmo. Sabemos que IPCA, INPC e taxa Selic ficarão acima de 10%. Qual a perspectiva de retorno de rendimentos do Plano 2 para esse ano?
Aciona aí, Márcio. Vou. De expectativa. De expectativa, O que a gente pode falar com base justamente, né, nesse início de ano é que a gente vai ter também, né, um ano desafiador, tá? A gente tem uma perspectiva aqui, de novo, né, de ter um resultado mais próximo da nossa meta do que a gente teve o ano passado, tá? Inclusive que o ano passado, né, se a gente olhar a parcela CD, ele foi negativo, né? Mas a gente, assim, para te falar uma perspectiva de número, tá? Uma projeção que a gente fez ainda no mês de fevereiro, mas aí é uma projeção porque não tinha o resultado de março, tá? Isso poderia variar entre 7,5% e 9% de resultado, tá? Mas não tinha o resultado de março, que foi um resultado bastante interessante. E aí, esse é um trabalho que a gente faz junto com a consultoria de investimentos que a gente tem aqui, que ele demora mais de que um mês para atualizar o cenário que a gente usa para fazer a simulação, tá? Mas eu acredito que a gente deve estar agora nesses patamares um pouco mais elevados aí, talvez alguma coisa, perspectiva, né? De novo aqui, a gente ainda está bem distante do final do ano, tem muita coisa, né, que pode acontecer, mas eu diria que a gente deve estar nesse intervalo aí, entre 8% e 9,5%, mais ou menos. Obrigada, Márcio. Não temos mais perguntas aqui, então eu vou passar para o Mauro e para o Márcio para eles se despedirem de vocês. Volta comigo depois e aí a gente encerra a nossa apresentação. Está com vocês aí. Pessoal, então, obrigado mais uma vez pela participação aqui nesse evento. É sempre muito bom a gente poder compartilhar com vocês, né, os nossos resultados, né, vocês acompanharem de perto, né, como anda a evolução, né, e é uma forma também de a gente dar transparência, né, manter vocês informados e poder esclarecer as dúvidas que possivelmente existam, né. E esperamos vocês aí na próxima, né? Deve acontecer daqui 3 meses, tá bom? Um abraço a todos e até uma outra oportunidade. Um abraço. Beleza, pessoal. Obrigado aí mais uma vez pela participação. Espero encontrá-los aí no próximo evento, né? Aproveito aqui para desejar um bom final de dia e uma boa semana também para todos, tá? Um grande abraço. Maravilha, pessoal. Então, encerramos aqui o nosso evento, chegamos ao final aí, a ideia foi dar uma visão geral para vocês de como é que foi 2021, né? Como é que a gente aí está se encaminhando em 2022. O que a gente queria deixar, assim, como mensagem final, né, é que daquilo que a gente trouxe, está demonstrando aqui que realmente, né, foi um ano difícil, a gente não tem um ano de 2022 fácil pela frente, mas, assim, a tranquilidade que a gente tem quando está fazendo a gestão, né, de que, assim, nós temos a nossa carteira muito bem estruturada, né, a gente tem diversificação de investimentos, nós temos papéis que têm, né, potencial aí de pagar a nossa meta de rentabilidade, nós sofremos principalmente na renda fixa em função de um efeito, digamos assim, contábil, é um efeito só de marcação, né? A gente não realizou, o Márcio trouxe isso muito forte, eu queria reforçar isso, nós não realizamos nenhum prejuízo, porque os papéis não foram vendidos a esse preço que eles estão no mercado. Mas para efeito contábil, para efeito da gente apurar a rentabilidade, o que a legislação diz? Ela diz, olha, eu sei que você tem esse papel e eu sei que você não vai vender. Mas se você fosse vender isso hoje, quanto que ele valeria? E é assim que a gente apura, né, a nossa rentabilidade quando a gente tem os ativos que a gente chama de marcados a mercado. Tá? Por que o plano 2, a parte BD do plano 2, ele sofre menos esse impacto? Porque ele tem parte dos ativos dele que são o que a gente chama de marcados na curva. Tá? Esse marcados na curva quer dizer que se o preço dos títulos sobe ou desce,
não interfere na forma de contabilizar, ele contabiliza pelo preço do papel dele, tá? Então, ele vai amenizando esse sobe e desce do valor dos papéis, tá? E isso não acontece com o plano 2 e também na parte CD e com o plano 3 também, tá? Então, a gente sofre. Só que o dinheiro, como eu disse, né, a gente não realizou nenhuma perda. O dinheiro está... os papéis estão conosco e a gente tem certeza que mesmo que ele demore um pouco, né, há uma recuperação porque os papéis são bons, né, a gente tem uma carteira bem diversificada, bem estruturada, a gente só tem que ter um pouco de, digamos assim, não é tranquilidade, né, para a gente saber que a gente vai passar por esse mar turbulento e a gente vai sair lá do outro lado também, né, recuperando aí aquilo que a gente não conseguiu entregar nesse mês. Até a gente comenta que às vezes tem participantes que quando eles saem da empresa, aí sim, na hora que ele vai sair da empresa e que ele quer resgatar aqui do plano, aí ele vai levar o valor que é o que está valendo hoje no mercado. Então, ele levaria, né, o dinheiro da forma como ele está posicionado naquele momento no mercado. E até a gente conversa às vezes com os participantes, olha, você não precisa se desligar do plano, deixa, né, segura um pouquinho, se você tiver outra forma, deixa o dinheiro aqui que ele rentabiliza. Então, o que a gente queria passar para vocês aqui é a tranquilidade, né, de que a gente está aí olhando com atenção para todos esses pontos, e essa parte do plano 2, na parte BD, que é a parte de renda vitalícia, que está com desequilíbrio, que a gente, durante esse ano, vai ter que fazer aí o plano de equacionamento, mas, por outro lado, a gente tem uma sinalização de que o órgão fiscalizador, né, que faz essa legislação, ou ele tem as regras, né, para a gente fazer esse equacionamento, deve congelar isso, né, porque como ele é um efeito conjuntural, efeito de conjuntura, né, talvez a gente aí tenha outras notícias durante o decorrer aí dos próximos meses para a gente falar mais sobre essa questão, tá? Então, encerro aqui a minha fala também, agradecendo a participação de vocês, muito contente de vocês estarem aqui conosco. Como eu falei, a apresentação está lá disponível, compartilhem com o pessoal se alguém não pôde participar, porque, né, é importante que todos acompanhem o que acontece com o seu plano de previdência. Um abraço muito grande, fiquem bem, uma excelente semana e a gente se fala em breve, tá? Se Deus quiser, com rentabilidade melhor, né, Márcio? Se Deus quiser, vamos lá. Valeu, gente, um abraço bem grande e a gente se fala. Tchau, tchau.